Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade ao professor Rodrigo e à professora Karen também, que me abriram as portas. Eu espero que vocês vivam essa experiência um dia de retornar, né? Eu saí daqui como aluna e estou retornando agora como doutora, oferecendo uma palestra a alunos que também estão fazendo o curso que eu fiz. E eu confesso para vocês que é uma realização pessoal muito grande e é uma, sabe, aquela, você fica assim, nossa, que responsabilidade. Mas é muito bom realmente. Eu sou formada em Biologia e Química Isabela Mendes, faz alguns anos já, eu formei em dezembro de 2002. Na minha época, inclusive, o curso era de 4 anos. Eu até comentei hoje de manhã que na minha época a gente solicitava que fosse aumentada a carga horária de área técnica e tal, e acabou como o inverso, né? Acabou virando um curso mais de licenciatura, mais voltado só para licenciatura. Mas, enfim, tomara que seja tudo bem e independente da área que for, é o que eu sempre digo para todo mundo, especialize em si. Porque a profissão é muito linda, muito bacana, mas é uma profissão muito ingrata desde o ponto de vista financeiro. Vocês já devem estar percebendo isso aí nas buscas de estágio e tal. E o único remédio para tentar melhorar esse problema, essa questão financeira, é realmente se especializarem cada vez mais e tal. Pensando nisso, eu saí daqui, fiz uma pós em meio ambiente e gestão de recursos hídricos. Só um minutinho. Só pode apagar, por favor, as luzes? Saí para fazer uma especialização em meio ambiente e gestão de recursos hídricos na Fundação Cefet e resolvi fazer um doutorado fora. Fui para a Espanha fazer um doutorado, fiz um doutorado em Ciências Ambientais na Universidade de Salamanca, que foi uma experiência muito legal desde o ponto de vista acadêmico, porque eu conheci muita coisa que eu não tinha nem a mínima ideia, nem que existia, nem que se fazia por aí, né? Porque, na verdade, a gente sai da universidade bem, cabeça bem fechada mesmo, quando você sai, você vê como as coisas se abrem. E, desde o ponto de vista pessoal, obviamente, foi uma experiência sensacional. Morei 4 anos lá. Durante esses 4 anos, eu trabalhei no grupo de investigação de recursos hídricos da Universidade de Salamanca. Trabalhei assim, né? Eu trabalhei na minha tese, né? Mas como aqui também não é nada remunerado, nem nada disso. Atualmente eu trabalho como consultora técnica ambiental em processos de licenciamento, eu trabalho com licenciamento de indústria, licenciamento de loteamento, o que for. E qualquer consultoria técnica nessa área eu trabalho. A docência, no momento, eu não estou dando classes, mas estou por aí. Esse é o título da minha tese, o trabalho que eu realizei lá. Evolução climática e hidrológica recente e mudanças nos usos do solo em diversas bacias de cabeceira dos rios Douro e Itaú, Douro e Tejo, que seria em português. Na verdade, o que a gente fez foi pegar 4 bacias hidrográficas de cabeceiras e fazer uma análise nessas bacias, desde, primeiro, uma análise hidrológica, para saber o que estava acontecendo com a vazão desses rios nos últimos 31 anos. Depois de detectarmos o que estava acontecendo, nós partimos para uma análise do ponto de vista climatológico, fizemos uma análise de temperatura e de precipitação, para poder tentar entender, a gente achou uma modificação na vazão. O que será que está acontecendo? Por quê? Aí vamos tentar encontrar o motivo na precipitação e na temperatura. Como essas variáveis não nos explicavam todas as alterações que a gente tinha encontrado, então nós resolvemos pesquisar a mudança nos usos e na cobertura do solo naquelas 4 bacias durante esses últimos 31 anos. Bom, então, a partir daí, o trabalho é muito amplo, né? São análises estatísticas grandíssimas, é um trabalho realmente muito grande e é impossível, minha tese tem 380 páginas. É impossível falar para vocês 30, 40 minutos sobre todo o trabalho. Então, na verdade, esse trabalho foi praticamente dividido em 3 partes, né? Hidrológica, climatológica e uso do solo. E eu vim falar para vocês hoje sobre essa parte de uso do solo por um motivo meio especial, assim. Porque, na verdade, não é que seja a parte mais interessante do trabalho. O
trabalho, para mim, lógico, é um filho, assim, então ele todo é muito interessante, na minha opinião. Mas essa parte é interessante para vocês verem uma outra área de atuação completamente diferente, que serve muito aos nossos anseios, que hoje em dia a maioria das pessoas que fazem trabalhos com imagens de satélite ou com fotografias aéreas são geógrafos. E na verdade, eu até comentei com o pessoal de manhã, o biólogo, ele tem, principalmente na área de meio ambiente, tem profissional de todas as áreas trabalhando com meio ambiente. É impressionante. Você acha engenheiro, você acha engenheiro de todas as áreas. Se fosse só engenheiro ambiental, tá bom, mas engenheiro de todas as áreas, você acha advogado, você acha administrador de empresa. E, na verdade, a gente também tem que fazer esse papel de advogado do diabo, tem que começar aí também nas outras áreas, né? Porque senão a gente vai ficar para trás. Então, esse trabalho foi uma combinação de essa parte do trabalho. A gente utilizou fotografias aéreas e imagens de satélite para tentar identificar as mudanças na paisagem nessas 4 bacias. E aí, para tentar encontrar as respostas que a gente queria. Então, como o Rodrigo muito bem falou, a partir do momento em que você tem uma pergunta, nunca pense que a sua pergunta é estúpida ou idiota. Porque o que acontece? Dessas perguntas que às vezes a gente acha que são estúpidas ou que não tem sentido, é que nascem realmente as grandes investigações, que nascem as grandes pesquisas e que lá na frente vai poder ter bons frutos. No meu caso, por exemplo, o nosso trabalho teve um reflexo muito interessante, que foi a comprovação de determinadas situações que estão acontecendo na Espanha, do ponto de vista climático principalmente, e que estão corroboradas pelos resultados encontrados pelo IPCC, que é o painel intergovernamental responsável pela toda essa onda de mudança climática. Então, tudo isso realmente foi muito interessante. Bom, então, partiu mais ou menos disso aí. O grupo de investigação já trabalhava com recursos hídricos, numa série de... trabalhava com umidade do solo, trabalhava com uma série de assuntos, temas diferentes. E tinha-se um anseio, e já havia algumas pesquisas preliminares e tal, em que estava se detectando uma redução da vazão de alguns rios na Espanha. Aí você fala assim para mim, eu posso trazer isso para o Brasil? Conversa com seu avô que você vai ver que pode. Tem um monte de rio que a gente conhecia, eu estou falando conversa com meu avô, vocês estão mais novinhos que eu, mas eu, por exemplo, eu mesmo lembro de rios que tinham uma vazão muito maior e que hoje em dia estão tendo muito menos. Essa água está indo embora, está acabando? Não exatamente, não é isso que está acontecendo, mas ela não está disponível mais ali naquele local, superficialmente, como a gente tinha antes. E a mesma coisa está acontecendo na Espanha. Então a gente resolveu fazer um trabalho que interligasse todas essas áreas, sempre voltado para esse contexto de mudança climática que o mundo está vivendo, né? Nesse caso não é nenhuma peculiaridade espanhola, pelo contrário. Bom, depois que a gente fez essa primeira análise, aí foram milhões de estatísticas e tal, noites e noites aí pelejando com a matéria do professor Rodrigo aqui, e aí a gente chegou à seguinte conclusão. A gente estudou 4 bacias hidrográficas. Na bacia do rio Cega foi a única que não apresentou uma perda significativa de vazão. O que significa isso? Diminuiu a quantidade de água nos últimos 30 anos. Porém, não era um valor significativo, não era tanta quantidade. Entretanto, nas outras 3 bacias, que são do Pó, Matar e Trabalho, que eu trouxe umas fotinhas para vocês verem, houve uma perda de aportação de aproximadamente 30% nos últimos 31 anos. Isso é um valor muito alto, muito alto. Só que é um valor muito alto que acontece hoje em diversas partes do mundo, não só lá, né? Bom, então como eu falei com vocês, a gente realizou análise da temperatura. No caso da temperatura, a gente achou um aumento de aproximadamente 2 graus na temperatura em todas essas bacias hidrográficas nos últimos, no caso da temperatura, foi mais ou menos 50 anos de dados. A gente conseguiu encontrar mais ou menos um aumento de 2 graus na temperatura
Isso é um valor muito alto, porém é um valor que está de acordo com as previsões do IPCC. Então, opa, nós começamos bem. O nosso trabalho estava corroborado pelo maior grupo de pesquisa em mudança climática do mundo hoje. Então, isso já é interessante. Outra coisa interessante é que as perspectivas futuras que a gente fez também batem com, infelizmente, né, lamentavelmente, mas também batem com as previsões do IPCC. E é aquela velha história, existe mudança climática, não existe, como é que é isso, como é que não é? Isso aí já passa para outra palestra totalmente diferente, né? De qualquer forma, é importante você ter em mente o seguinte, as mudanças que estão ocorrendo a uma velocidade nunca vista antes. Ainda que seja só uma deriva climática, uma oscilação climática, ela está acontecendo a um nível de velocidade que nunca foi visto antes. Então, nessa parte do trabalho que eu trouxe para vocês, primeiro isso, fizemos uma análise da temperatura, beleza, ela já explicava alguma coisa da redução da vazão. Fizemos uma análise da precipitação, das chuvas, e aí a gente identificou o seguinte, não diminuiu, nos últimos 50 anos, não diminuiu a quantidade de chuva, o que modificou foi a variabilidade. O que é isso? Outra coisa que vocês também já podem ver, talvez nem todos, mas alguns já vão se lembrar desse detalhe. Alguns anos atrás, no mês de janeiro, chovia 10, 15 dias, uma garoinha chata, nojenta, que impedia a gente de brincar assim na rua, a gente ficava muito bravo. Eu então que ia para a roça, eu odiava. E hoje em dia o que acontece? Não existe isso mais. Hoje em dia vem uma tormenta, uma tempestade de 30 minutos que acaba com uma cidade inteira. Isso ainda não vai para nenhum de vocês aqui, né? Então, o que acontece? O que a gente detectou, eu acho que eu precisaria aprofundar nos dados aqui no Brasil, mas pela lógica do estudo, está acontecendo mais ou menos a mesma coisa aqui também. Mudou a variabilidade. Hoje chove em um dia que deveria chover um mês inteiro, mas chove a mesma quantidade. E aí a gente falou, bom, a precipitação não explica nada, a temperatura explica alguma coisa, então tem que ter alguma coisa para explicar essa modificação do solo, na quantidade de água. E aí a gente foi esbarrar nos usos e na cobertura do solo. E aí essa parte do trabalho. A gente pegou imagem satélite, pegou imagem, fotografia aérea e vamos tentar identificar visualmente que modificações ocorreram e qual a influência dessas modificações. Outra coisa que não é novidade nenhuma para vocês. Se eu tenho, por exemplo, um terreno que é só cultivo a vida inteira, e hoje eu tiro aquele cultivo dali e planto um monte de árvore, é evidente que aquele microclima ali vai sofrer alguma modificação. O contrário, a mesma coisa. Se eu tinha, a Amazônia até poucos anos atrás chovia todos os dias às 2 horas da tarde. Hoje em dia não existe isso mais. O amazonense tem costume da siesta igual os espanhóis. Por quê? Porque eles almoçavam e depois eles dormiam para esperar a chuva passar para depois trabalhar. E hoje em dia já não acontece isso mais. Hoje em dia isso já acabou. Por quê? Porque a floresta está sendo retirada de onde ela viveu a vida inteira. Né? Então o que acontece? Essas modificações nos usos do solo, elas têm um papel importantíssimo na geração do recurso hídrico, principalmente em se tratando de bacia hidrográfica de cabeceira. Porque as cabeceiras são as nascentes, são as grandes fornecedoras de água superficial. Certo? Então, o que acontece? Nós fizemos um trabalho, então, uma análise multitemporal. O que é isso? A análise multitemporal é que tem várias datas. O ideal, evidentemente, seria que a gente tivesse aí, né, um estudo de 100 anos, até para que o trabalho fosse mais conclusivo. Só que a gente esbarra no problema da tecnologia. A tecnologia não está tendo a nosso favor.